Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, que tem um tema muito importante, que é a questão dos sintomas que podem impedir o seu aluno com diabetes de fazer exercício físico. Então, sejam todos bem-vindos a essa manhã de domingo para a gente discutir um tema que, como vocês sabem, eu gosto bastante de falar, que é diabetes, e é um tema de grande relevância, já que a gente sabe que o diabetes ele tem uma alta prevalência, né? Então, acaba sendo fundamental a gente entender e conhecer esse mundo do diabetes, que vai estar relacionado, sim, à questão do exercício físico, e a gente sabe do potencial do exercício físico no controle da doença. E se colocar no lugar do paciente, saber o que pode impedir ele a aderir a um programa de treinamento acaba sendo fundamental. Então, lembrando que essa transmissão está acontecendo tanto no Instagram quanto no YouTube, então fiquem à vontade para o canal que vocês se sentem mais confortáveis em acompanhar, tá certo? Pessoal do Instagram tá conseguindo me ouvir bem? Todo mundo agora me ouve? Tudo certo? Bom dia, Edu, professor Fernando, Rafael, sejam todos muito bem-vindos, tá? Gente, então vamos continuar, né, a nossa live. Bem, gente, fundamental nós conhecermos todos os sintomas, né, e o que está relacionado ao cotidiano de pessoas com diabetes. Então, nós sabemos que existem alguns sinais e sintomas que podem indicar uma hiperglicemia e uma hipoglicemia, que são pontos que acabam assustando uma pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, seja ela diabetes tipo 1, seja ela diabetes tipo 2. Então, é fundamental para quem quer atuar na área da saúde com pessoas que tenham esse diagnóstico para ter segurança com o atendimento de pessoas com diabetes. Então, quando a gente fala em conhecer os sintomas, ele não é simplesmente decorar uma lista sobre sinais e sintomas de hipoglicemia ou de hiperglicemia. É fundamental que a gente saiba os sintomas que impedem a pessoa com diabetes de treinar. Né? Então, isso pode garantir, primeiro, engajamento e comprometimento com o programa de exercício físico. Então, é fundamental a gente se colocar no lugar do nosso aluno, do nosso paciente, para garantir esse engajamento. A gente sabe que a prática de exercício físico ela é fundamental, mas infelizmente muitas pessoas desistem de um programa de exercício físico, mesmo sabendo o benefício que ela pode gerar para a sua saúde, principalmente quando a gente fala de pessoas que têm o diagnóstico de diabetes. Outro ponto fundamental e importante é garantir a segurança, né? Então, grande parte das pessoas que têm diagnóstico de diabetes, elas têm medo de fazer exercício físico. Isso acontece porque, de certa forma, né, ou elas já passaram por algum tipo de situação traumática, né? Então, por conta de uma descompensação da glicemia, como uma hipoglicemia severa ou uma hiperglicemia severa, e ambas podem sim desencadear consequências ruins para a saúde desse indivíduo. E aí, lembrando que, né, nós consideramos como uma hipoglicemia a glicemia abaixo de 70 miligramas por decilitro, e isso pode sim gerar um comprometimento cognitivo, de saúde, né? O aluno pode ter uma convulsão, entrar em um coma hipoglicêmico, porque falta energia, né? A hipoglicemia nada mais é do que a baixa oferta, né, de glicose, de energia para as células e, consequentemente, e principalmente as células do nosso sistema nervoso central, tá certo? E a hiperglicemia, quando a gente tem uma glicemia muito alta na corrente sanguínea, porém não significa que se a gente tem uma glicemia alta na corrente sanguínea,
a gente está garantindo fornecimento para as células. Acontece exatamente o oposto. Se está sobrando glicose na corrente sanguínea, significa que essa glicose não está entrando dentro das células que deveriam para fornecer energia. E isso gera um comprometimento tanto metabólico, porque altera aí uma série de questões, principalmente de pH, né? Então pode gerar aí uma acidose metabólica, como também comprometimento no fornecimento de energia. Então, essas pessoas, elas podem ter medo, né, por conta de uma descompensação que elas já passaram, ou simplesmente porque já ouviram histórias de outras pessoas que têm diabetes que já passaram por uma situação como essa. E não fazer exercício físico, muitas vezes na cabeça do seu aluno que tem diabetes, é um jeito de evitar essa situação. Então, como que essa pessoa se protege para não ter nenhum tipo de alteração de uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia por conta do exercício? Evito fazer. Então, o que pode gerar uma alteração da glicemia é o exercício? Então, eu não faço. Mesmo nós sabendo e educando o paciente em relação aos benefícios do exercício físico, se ele não se sente seguro, ele vai evitar fazer exatamente para garantir minimamente uma segurança dessa descompensação. Então, por isso que conhecer a realidade do nosso aluno com diabetes, e quando eu falo essa realidade, é literalmente o conceito de ter empatia, olhar a situação com os olhos que o seu aluno enxerga a situação. E saber olhar a situação com os olhos dele pode fazer de você um profissional diferenciado. Só que para isso, né, eu preciso ter domínio sobre o que pode impedir ele de treinar e como manejar isso, né? Então não adianta só eu conhecer sobre a doença se eu não sei como manejar, como colocar na prática. É isso que vai mudar o seu perfil de atendimento para pessoas que tenham diabetes. A grande questão quando a gente fala de sinais e sintomas de hipoglicemia e de hiperglicemia é que eles são muito parecidos, né? E via de regra, são eles os principais fatores que podem impedir o seu aluno de aderir ou realizar um programa de exercício físico. Os principais, né, a gente tem diversos sinais e sintomas. Carla, como eu sei se é uma hipoglicemia ou se é uma hiperglicemia, se os sintomas são muito próximos? Grande parte das pessoas que já possuem o diagnóstico, elas se conhecem muito bem. Então, elas sabem quando a alteração ela está acontecendo porque a glicemia está subindo demais ou quando ela está caindo. Então, o próprio paciente, né, ele é o carro-chefe do autocuidado, né? Então, ele se conhece muito bem. Claro que, com o passar do tempo, vocês também vão conhecer aluno por aluno e saber das peculiaridades individuais de cada um. Mas, se a gente pegar, né, a lista de sinais e sintomas de hipo e hiper, elas são muito próximas. O ideal seria que eu tivesse ali um glicosímetro para, caso apresentasse algum tipo de sintoma, a gente fazer uma ponta de dedo e saber, né, se esse sintoma está relacionado a uma queda da glicemia ou um aumento da glicemia, tá? Mas para pessoas que usam insulina isso é fundamental, mas principalmente, né, a grande parte das pessoas que são aquelas que possuem o diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente não tem esse aparelho, né? Eles não carregam consigo e, infelizmente, os profissionais de saúde que fazem esses atendimentos também não estão preparados para isso. Então, primeiro de tudo é conhecer, né? Então, quais são esses sintomas que eu preciso estar atento? Como até o tema da nossa live hoje, que são os 3 principais sintomas, eu vou trazer para vocês quais são os 3 mais prevalentes. Claro que a gente tem uma lista de sinais e sintomas que podem acontecer, tá? Mas os mais prevalentes são fadiga, dor de cabeça e ritmo cardíaco acelerado. Então, por que que eles interferem na adesão do exercício físico? Primeiro, porque eles acabam... Primeiro, fadiga, gente. Se eu estou sentindo fadiga, a tendência é que eu não queira me movimentar,
né? Então, a fadiga, ela tem uma relação com o cansaço muscular e ela acontece principalmente porque ela está relacionada à hipo ou hiperglicemia severa, porque está faltando energia dentro da célula e, consequentemente, ela entra num processo de fadiga muscular. E se eu tenho fadiga, a tendência é que eu queira me movimentar cada vez menos. Então, a chance de um aluno desmarcar com você por conta de uma sensação de fadiga, ela é muito alta. A tendência é, se eu estou fadigado, eu não quero treinar, eu não vou treinar para não aumentar essa sensação. Só que o que acontece é exatamente o contrário. A gente sabe que a fadiga, ela pode entrar num processo de auto-perpetuação da fadiga. Claro que nós precisamos compensar essa glicemia, porque a causa da fadiga está relacionada à falta de energia dentro da célula, seja porque não está sendo disponibilizada na corrente sanguínea porque já foi consumida, como acontece numa hipoglicemia, seja por conta de uma hiperglicemia, que eu tenho energia sobrando na corrente sanguínea, mas eu não estou conseguindo garantir com que essa energia entre dentro da célula, seja porque eu não tenho insulina circulante, seja porque eu tenho um processo de resistência à ação da insulina. Então, eu não estou conseguindo desempenhar o papel da insulina de garantir a entrada de glicose, de energia para dentro da célula. Outro sintoma, né, que acaba interferindo bastante, a dor de cabeça. Então, dor de cabeça também é um sintoma de hipo e hiperglicemia, que também interfere bastante na adesão ao exercício físico, porque gera, assim, um incômodo muito grande, né, e o paciente acaba desempenhando, né, um mal-estar acentuado, que faz com que ele não queira treinar. Tá? E a dor de cabeça, ela também está relacionada a esse mesmo processo. Então, falta de energia, está faltando energia nas células neurais. Então, o corpo está tentando sinalizar o organismo, né? E a dor é um sinal de alerta de que a energia está faltando, né? E aí, volto a falar, está faltando por quê? Ou porque eu não tenho insulina circulante no organismo, então eu tô com uma hipoglicemia, porque falta energia. E aí eu preciso garantir o aumento do fornecimento dessa energia, seja porque eu tenho energia, mas eu não tenho a insulina desempenhando o seu papel, que é o caso da hiperglicemia. E o outro sintoma muito importante e que interfere de forma potencial também na adesão ao exercício físico é o ritmo cardíaco acelerado, é a palpitação. Então, quando uma pessoa refere para você, nossa, Carla, eu estou sentindo meu coração acelerado, muitas vezes a gente associa isso, né, ou a um risco cardíaco, a um processo de descompensação, ou então a um processo de ansiedade, que também pode desencadear o ritmo cardíaco acelerado. Mas nos pacientes, né, nos alunos que têm o diagnóstico de diabetes, a gente pode entender esse sintoma como uma alteração, um sinal do organismo de que a glicemia está acelerada. Que está alterada, perdão. Então, quando a gente analisa, né, os sintomas de hipo ou hiperglicemia, fadiga, dor de cabeça, ritmo cardíaco acelerado, muitas vezes o nosso aluno não associa isso como uma consequência da hipoglicemia ou da hiperglicemia. E isso faz com que ele não queira fazer exercício físico, né? Então, não necessariamente está óbvio na cabeça do nosso aluno que a fadiga, dor de cabeça e o ritmo cardíaco acelerado estão relacionados à alteração da glicemia e não necessariamente eles devem estar impedidos de treinar, né? Então, esses sintomas, eles são um sinal de que o paciente, que o seu aluno não pode fazer exercício físico. Então, primeiro de tudo, a gente tem que orientar, educar o nosso aluno que é importante ele conhecer o que está acontecendo no organismo dele, que a dor de cabeça, que a fadiga, que o ritmo cardíaco acelerado estão relacionados ou possivelmente estão relacionados a uma alteração glicêmica. Então, primeiro de tudo é entender por que desse sintoma é da alteração da glicemia, e essa alteração glicêmica ela está com uma característica de hipoglicemia ou de hiperglicemia. E aí eu reforço com vocês
a importância de realizar a glicemia pré-exercício. Como eu disse, os sintomas eles são muito próximos, né, entre uma hipo e uma hiper. E eu só vou saber manejar essa situação se eu conhecer se está relacionado a uma glicemia alta ou baixa. E para isso, eu preciso fazer a glicemia pré-esforço, tá? Então, preciso para todos os pacientes? A recomendação é que se faz uso de insulina, mandatório para todos, em todas as sessões. Se não faz uso de insulina, importante, principalmente nas primeiras sessões ou quando apresentar sinal ou sintoma, eu fazer essa glicemia pré-esforço para conhecer, entender o porquê desse sintoma, tá certo? E outro ponto importante, hoje em dia a gente não proíbe treinamento físico por conta de alteração glicêmica, a gente ajusta a glicemia. E como que a gente faz esse ajuste da glicemia? Ou dando carboidrato, né? Então, se o aluno está com uma hipoglicemia, para aumentar essa glicemia, ou eu faço aplicação de insulina se ele está com uma hiperglicemia grave, para baixar. Carla, eu só consigo fazer esse controle com suplementação ou de carboidrato, ou então do uso da insulina? Não, o exercício físico ele também tem esse potencial e a gente consegue manejar o exercício tanto para aumentar a glicemia quanto para baixar, ajustando de acordo com a característica do exercício. Outro ponto importante que a gente precisa ajustar, né, e conversar com o nosso aluno é a importância do autoconhecimento. Né? Então, falar para ele, né, para o aluno, que ele é o carro-chefe do tratamento, né? E o diabetes como doença crônica, ele vai ter que conviver durante toda a vida. Então, é importante que ele esteja preparado, e quando a gente fala de educação do paciente, é conhecer sobre a doença, sobre as adaptações, sobre os sinais e sintomas, e como manejar isso da melhor forma possível. Então, passar a importância, né, de conhecer sobre tudo isso, né, do autoconhecimento e também do papel da atividade física no controle glicêmico, né? Então, qual vai ser o benefício dele, mesmo sentindo fadiga, de realizar atividade física, né? Como que minimamente eu posso, como profissional, garantir a segurança durante a execução do exercício físico de um programa de treinamento físico com uma alteração glicêmica? O medo, ele vai acontecer e eu só consigo minimizar isso quando eu passo segurança e domínio sobre a situação que ele está passando, né? Muitas vezes o nosso aluno vai falar, você não tem o diagnóstico, você não sabe o que eu passo, você não sabe o medo que eu sinto, né? Ou os sintomas, como isso interfere na minha vida. Então, é muito importante essa conexão do profissional com o aluno em relação a empoderá-lo, né, sobre a doença e que você também tem conhecimento suficiente e sabe atuar na prática para manejar esses riscos que interferem na segurança do exercício físico. Então, explicar que durante aquela proposta de exercício físico, a gente está buscando aumentar a glicemia por conta da característica da intensidade e duração, ou por conta da glicemia dele pré-esforço, eu vou prescrever uma atividade mais leve que tem como objetivo consumir mais essa energia que está sobrando na corrente sanguínea dele através do esforço, então que eu não vou depender da insulina para isso. Então, o potencial que o exercício físico tem para auxiliá-lo nesse processo, não só de forma aguda, mas principalmente crônica, é fundamental para que ele tenha um bom engajamento e adesão ao exercício físico, tá? Só que preciso passar com propriedade, né, que os sintomas que ele está sentindo, e aí como eu apontei para vocês, os 3 principais, fadiga, dor de cabeça, ritmo cardíaco acelerado, estão relacionados a uma alteração glicêmica e que a atividade física vai auxiliá-los nesse controle, desde que eu, como profissional, saiba como ajustar a minha prescrição para não colocá-lo, primeiro de tudo, em risco para isso, né? Então, eu não quero colocar ele em risco durante o exercício
e também que o exercício físico vai auxiliá-lo na necessidade dele ou de aumentar essa glicemia e, consequentemente, esses sintomas sumirem, ou de consumir a glicose que está em excesso, então fazendo com que a glicemia baixe e também os sintomas subirem. Então, uma coisa que acaba acontecendo, infelizmente, né, com os profissionais que estão atuando nessa área, é não conhecer as adaptações que o exercício físico pode proporcionar, né? Então, nós sabemos que, de acordo com a característica do exercício, a gente tem um potencial tanto de aumentar a glicemia, né? Então, se eu tiver um exercício físico aí de uma intensidade maior, como também, se o exercício for de uma menor intensidade, eu tenho um potencial de consumir essa glicose que está sobrando na corrente sanguínea. Então, se eu não conhecer como posso gerar adaptações, tanto de forma aguda quanto crônica, para alunos que tenham diabetes, eu estou colocando meu aluno em risco. Se eu não dominar os sinais e sintomas que podem surgir, e muitas vezes esses sinais e sintomas não necessariamente aparecem antes da sessão de exercício, mas durante, e que muitas vezes a gente acaba achando que é normal. Não é normal sentir os sinais e sintomas como formigamento, palpitação, transpiração excessiva, apatia, confusão mental, dor de cabeça, irritabilidade, sonolência, a visão embaçada, muita fome, tremor. Gente, não é normal esses sintomas. Isso é comum. Entendam que os sinais e sintomas das alterações glicêmicas, elas são um sinal de alerta para o nosso organismo, né, de que algo não está acontecendo da forma como deveria. Então, eu como profissional preciso não só conhecer esses sinais e sintomas, mas como saber observar durante a sessão de treinamento se isso não está acontecendo. E muitas vezes tem gente que fala, ou critica o colega que fica conversando durante o programa de treinamento do seu aluno. Muitas vezes é na conversa, e aí quando a gente fala em pessoas com diabetes, é na conversa que eu consigo perceber uma fala mais arrastada, uma questão de agitação, de confusão mental em relação às ideias, que podem ser sinais ou sintomas de alterações glicêmicas. Então, se eu não conhecer quais são esses sinais e sintomas, eu não consigo arrumar estratégias para que minimamente durante o exercício físico eu consiga garantir que isso não está acontecendo durante o meu treinamento, tá certo? Então, eu preciso, como profissional, sempre estar atento aos sinais e sintomas. E, fundamental, conhecer sobre a doença. Então, se eu estou tratando, né, se eu estou acompanhando, prescrevendo exercício físico para uma pessoa que tem diabetes, o mínimo que se espera de mim como profissional é que eu conheça a doença. Imaginem como que você vai num médico, né, para tratar, sei lá, dor de cabeça, se ele não sabe a causa da dor de cabeça. Como que eu vou num médico para tratar hipertensão se ele não conhece de hipertensão? É a mesma coisa. Eu, como profissional de saúde, estou lá para auxiliar o meu aluno no tratamento do diabetes. Então, o mínimo que se espera de mim é que eu conheça sobre a doença, que eu conheça sobre os sinais e sintomas da adaptação do exercício físico em relação ao controle glicêmico, sobre as consequências do diabetes, como que eu posso garantir segurança durante a prescrição, quais são os benefícios e, mais importante do que isso, que eu saiba aplicar tudo isso na prática, que eu esteja garantindo essa segurança durante o programa de treinamento, que o meu programa seja planejado de acordo com a característica daquele indivíduo, que muitas vezes não vai ser só o diagnóstico de diabetes. A gente sabe que outras doenças acabam se associando, né? E quando eu falo para vocês do sintoma ritmo cardíaco acelerado, que é um dos 3 principais que impedem a adesão a um programa de exercício físico, eu preciso garantir que essa palpitação, que é essa
taquicardia ela esteja relacionada a uma alteração glicêmica e não uma alteração cardíaca, para garantir a segurança. Porque isso pode inviabilizar o meu programa de treinamento. Então, se eu já sei que uma pessoa com diabetes é alto risco cardiovascular, eu preciso descartar, né, a questão se o ritmo cardíaco ele está acelerado, está aparecendo por conta de uma hipo ou uma hiperglicemia, ou se realmente eu tenho uma alteração de ritmo. Se ele precisa passar com um cardiologista para garantir segurança durante a execução do exercício. Então, se eu não conhecesse de diabetes, primeiro sinal, né? Se o meu aluno chegasse lá com uma frequência cardíaca de repouso de 120, eu ia interromper o exercício, nem ia começar a sessão e ia falar para ele procurar um cardiologista. Mas, se eu souber que ele pode estar com uma taquicardia por conta de uma alteração glicêmica, a minha primeira questão ia ser o quê? Vamos verificar a sua glicemia antes de começar o exercício. E aí sim, pautado na glicemia dele, eu conseguiria direcionar se ele está seguro para fazer a sessão aquele dia ou se realmente ele está com alguma alteração cardiovascular que necessita de uma avaliação médica antes de fazer qualquer programa de treinamento. Então, não tem como eu negligenciar o conhecimento sobre a doença, porque os sinais e sintomas se confundem. Então, o mesmo sintoma que aparece por uma alteração de glicemia pode aparecer por uma alteração de ritmo, pode aparecer por conta de um infarto agudo do miocárdio. Então, se a gente for pensar qual que é o primeiro passo que eu, como profissional, posso começar imediatamente, né, para atender uma pessoa com diabetes com segurança, é saber sobre a doença, o que interfere isso na prática e quais adaptações o exercício físico pode gerar. Então, de acordo com a característica do exercício, a glicemia vai tender a subir ou a descer? Como eu posso minimizar os riscos durante a minha sessão? Eu preciso conhecer sobre os sinais e sintomas de glicemia? Preciso. Então, o primeiro passo é conhecer os sinais e sintomas e o porquê que eles acontecem. Então, por que, dentre esses 3 sintomas que eu falei para vocês, fadiga, dor de cabeça, ritmo cardíaco acelerado, porque eles podem estar relacionados a uma alteração de glicemia. Quantas vezes a gente já não sentiu dor de cabeça e nunca pensou que essa dor de cabeça pudesse estar relacionada a uma alteração de glicemia? Vocês acham que só por conta do diagnóstico de diabetes, tudo que a pessoa sentir ela vai relacionar à doença de base? Não. Muitas vezes a dor de cabeça a gente fala, hoje eu dormi mal, eu tô muito cansado, eu tô muito estressado, né? A fadiga a mesma coisa. Então, eu preciso conhecer sobre isso para, num processo de pré-avaliação, e é importante que quando a gente trabalha com grupos especiais, a gente sempre tenha a conversa antes de iniciar o programa, a sessão de exercício físico, porque é na conversa que eu vou saber se ele tá com fadiga, se ele tá com dor de cabeça. O ritmo cardíaco não, que eu tenho que mensurar, mas muitos sinais e sintomas, eles vão ser apresentados para você na conversa antes de começar o exercício. E uma das grandes falhas dos profissionais é que a gente não questiona, a gente não pergunta como você está hoje, passou tudo bem, dormiu bem, tá sentindo alguma coisa diferente? Então é nesse momento que eu consigo detectar se houve algum sinal e sintoma que pode impedir ou que pode fazer com que eu tenha que ajustar a característica do meu treino naquele dia, ou que vai me induzir a fazer uma glicemia durante a minha sessão, certo? A Camila colocou aqui
se há alguma estratégia para ter controle quando trabalhamos em grupo. Eu geralmente pergunto como eles estão, se eu percebo algum sinal ou sintoma e procuro ajustar o exercício, porém em grupo não consigo. Cá, é importante a gente, quando faz o atendimento em grupo, educar o grupo inteiro em relação a isso, né? Então, falar, né? Então, pelo menos em uma das sessões que a gente vai começar esses atendimentos, né? Esse grupo de exercício físico, a gente falar, pessoal, existem alguns sinais e sintomas que são importantes vocês referirem para mim antes de começar a sessão. Então, se apresentar alguma dor de cabeça, cansaço excessivo, alguma alteração de frequência, a visão tá mais embaçada, mal-estar, suor. Então, a gente não vai conseguir fazer questionamentos todas as sessões um por um, mas é importante sempre retomar. Bom dia, né? Tudo bem? Vocês estão bem? Passaram bem? E perguntar. Sentiram algo diferente, né? Caso vocês estejam sentindo algo diferente hoje, é importante que vocês me sinalizem para que eu faça os ajustes necessários e garanta a segurança de vocês. Então, o processo de educação do paciente, do aluno, ele se torna fundamental. Ele é o carro-chefe, ele é o controle da doença, tá? Então, quando a gente trabalha em grupo, o processo de educação, ele acaba sendo crucial para garantir essa segurança, tá bom? E até uma dica, né, para quem trabalha em grupos, em clínicas, em UBSs, que fazem esses atendimentos em grupos, a gente acaba sempre trabalhando, né, ou marcando encontros de educação de saúde, né, e nesses encontros de educação em saúde, que a gente pode dedicar aí um tempo minimamente possível para abordar atividade física, alimentação, manejo de estresse, falar sobre a doença, educar o paciente sobre a doença se torna importante e crucial, tá bom? Deixa eu ver se o pessoal aqui do YouTube tem alguma dúvida. A Esther colocou se uma anamnese mais abrangente é essencial e também a conversa diária. Com certeza, Esther, né? Então, a anamnese, como eu sempre falo para vocês, né? A anamnese, ela se torna o carro-chefe, né? A gente começa a garantir a segurança através da avaliação inicial. Então, todos os pontos que são abordados na avaliação inicial, na anamnese, que vão conduzir a minha segurança e a minha prescrição de exercícios físicos, tá certo? Gente, lembrando que amanhã nós vamos ter um outro encontro, né? Então, uma outra live nesse mesmo horário, né? E essa semana a gente vai fazer uma semana de lives para vocês, para tentar auxiliá-los nesse processo de prescrição de exercício físico de forma segura para as populações especiais, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado. Vou deixar a live salva. Teve gente que me perguntou aqui no Instagram, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem pegou pela metade consegue reassistir, vai ficar disponível para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo e até amanhã às 10 horas novamente para a gente conversar um pouquinho mais sobre atividade física e grupos especiais.